Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Matheus, começando para vocês o Visão de Óleo, onde eu vou trazer entrevistas coletivas de técnico, diretores, apresentação, os jogadores falando em alguma entrevista, para dar aqui a minha análise do que está sendo passado. E a primeira coletiva, sei que é um pouco tarde, porque o jogo foi no final de semana, mas vou trazer aqui o pós-jogo de São Paulo e Atlético Mineiro, porque eu acho interessante algumas respostas que o Crespo deu. Vou colocar na 1.5 porque senão vai ficar muito demorado o vídeo. Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Hernan Crespo após a vitória do São Paulo sobre o Atlético Mineiro no Morumbi. Hernan, boa noite. Gabriel Sark, bancada tricolor. E eu vou te perguntar do Marcos Antônio, mas não é de lesão, prometo. Essa parte é com o médico. Mas ele tá para ser convocado para a seleção brasileira do Ancelotti, né? Saiu a informação, ele tá na pré-lista e pode estar na lista já, enfim, final da convocatória amanhã. Queria que você falasse um pouco da importância de ter um jogador do seu grupo convocado para a seleção brasileira, que é um sonho para todos, mas também de elevar a confiança de caras que de repente não tinham tanto espaço antes e hoje conseguem performar como protagonistas do São Paulo. Boa noite. Boa noite. É claro que é um motivo de orgulho que, neste caso, Marcos Antônio, como acontece com Ferraresi, como acontece com Tapia, quando eles vêm convocados. Por quê? Porque está falando de um momento ótimo, precisando exclusivamente de Marcos Antônio, porque estamos falando da seleção brasileira. Acho que merece, está jogando no ótimo nível. Hoje saiu publicação, espero que... Primeira pergunta aqui, sinceramente, achei muito protocolar a pergunta. Achei que poderia ter perguntado do Medina, que está sendo ventilado no São Paulo. Perguntado do André Silva. Na época a gente não sabia se o André Silva ia ficar fora ou não, se o Crespo já tinha algum nome ventilado, ou se o Crespo teria algum nome ventilado também para indicar se o Medina não viesse, caso o Marcos Antônio perdesse a temporada. Então, acho que a pergunta foi bastante básica, querendo ou não, e o Crespo respondeu de forma básica. É legal ter o Marcos Antônio como convocado para a seleção brasileira? Assim como é o Arboleda, assim como é o Tapia, assim como é o Ferraresi, assim como seria o Cedric, qualquer jogador que represente a seleção por causa do que está jogando no seu clube, é legal. Eu não entendi essa pergunta, sinceramente foi muito básica, podia ter feito uma série de outras perguntas, mas infelizmente o Crespo respondeu bem básico também. Crespo, tudo bem? Crespo, quando você joga com 3 zagueiros, você tem sempre, normalmente na dupla Marcos Antônio e Bobadilha, e às vezes você escolhe um jogador com característica mais ofensiva, né? Às vezes o Alisson, o próprio Lucas Moura, o Rodriguinho, e às vezes um jogador de característica mais defensiva para jogar com esses dois. No caso, o Pablo Maia. Hoje você fez a escolha do Pablo Maia, ele entrou e fez gol. O que determina quando você escolhe esse terceiro jogador de meio com característica mais ofensiva e defensiva? E o que aconteceu com o Lucas Moura, né? Hoje ele não foi relacionado, faz parte do planejamento do São Paulo com o jogador? Vamos devagar. Então, primeira coisa, sim. Em teoria, a gente escolhe assim, como você falou. Mas Lucas está em um planejamento especial, para uma cronologia, para tentar voltar 100%. Então, não podia jogar. O Rodriguinho tinha problemas de desgaste, tinha problemas físicos, e Alisson está fora também. Então, a situação era clara. Com Pablo Maia jogando aí, dava liberdade para Boba e Marcos Antônio de criar um pouco mais aquilo que eles podem fazer no meio campo, poderlo fazer mais adiante. Muitas vezes a escalação, as escolhas vêm feitas por o desgaste, por problemas. Neste caso, deu certo, porque Paulo Maia jogou bem, fez gol. Um momento que dá tudo certo. Segunda pergunta para mim foi bem melhor, porque conseguiu uma análise do Crespo do meio campo, querendo ou não, ele tá certo, quando dá tudo certo, quando temos todos, o Crespo lança 2 de meio campo, Bobadilha e Marcos Antônio, ou Marcos Antônio e Pablo Maia, ou Pablo Maia e Bobadilha. Então a gente tem os dois e na frente Lucas ou Oscar ou o Rodriguinho. Mas é como o Crespo falou, a escalação ela tem desgaste, ela tem lesão. Então, querendo ou não, uma escalação, apesar de 23 convocados para aquele jogo, pode ser que fique 21 convocados por causa de lesão, por causa de desgaste físico ali quando foi aquecer. Então o Crespo para mim foi bem tranquilo. Ele ignorou a parte do Lucas, eu não sei porque que ele não falou sobre, porque realmente o Lucas, ele fica, parece que ele tá bichado, porque ele volta, depois fica 3 jogos ou mais, depois ele volta, depois fica 3 jogos ou mais. Então a gente tem que ver, tem que parar o Lucas igual o Caleri, ficar um tempo indeterminado, da próxima temporada, se o Lucas ficar, ele ficar 0, então que pare o cara, mas não dá pra ficar lançando ele de 10 em 10 jogos e achar que isso tá bom, porque nem pro cara tá bom e nem pra torcida, querendo ou não, porque é um cara
que vai fazer virar a chave do São Paulo. Ele consegue destoar o jogo pro nosso lado. Então eu achei a resposta do Crespo bem tranquila, ele analisou de uma forma bem serena e ainda falou, a coisa boa foi que o Pablo Maia entrou e resolveu. Então nem sempre isso acontece e tem que dar o devido crédito ao técnico que acreditou no jogador e também ao jogador que, renovado, ainda fez o gol, querendo ou não, é muito importante pro São Paulo, espero que não saia. Aqui, boa noite, tudo bem? Raimundo Monteiro, Jovem Pan. Queria te perguntar sobre os dois reforços já oficializados pelo São Paulo, o Tolói e o Mailton. Sobre dois aspectos. O primeiro do Mailton, como que você vê esse jogador? Ele vem fazendo uma lateral direito, uma ótima Série B, né? Queria saber como você tem visto ele, mais agressivo, mais chegado à frente. E o Tolói, na minha percepção pelo menos, na Atalanta tinha uma forma de jogar muito parecida com a sua, dos encaixes individuais, de percorrer longas distâncias. Você acha que isso pode ajudar a adaptação dele a ser um pouquinho mais rápida? Obrigado. Sí, sí. Lateral direito, Mailton com qualidade ofensiva. Tolói, 10 anos jogando com 3 com Gasperini. Vamos esperar. Acho que é importante hoje falar daqueles que jogaram e jogaram muito bem. Sou muito feliz com eles, porque jogar deste jeito não é fácil. Depois de uma Copa Libertadores que emocionalmente cria um desgaste muito grande. E voltar a jogar com esta ideia de jogo, com esta identidade, de respeitar a bola, tentar associar, é muito importante. Por isso quero parabenizar a los atletas que jogaram de um jeito difícil depois de um jogo assim emocionalmente forte, como foi outro dia. Não é fácil carregar as baterias e estar assim de bem, com essa agressividade, com essa coragem para jogar, para criar, para recuperar a bola com essa agressividade. Então, acho que é o momento de falar da gente que jogou. Eu concordo com o Crespo em partes, porque eu acho que a terceira pergunta também foi boa, querendo uma análise do Mailton, que vai vir da Chapecoense, a novela com o clube ucraniano continua agora, a transfer ban é por parte de lá e não daqui, mas ele tinha que analisar, porque é um cara que tá indo bem na Série B, a gente sabe a diferença de Série B e Série A, mas o Mailton é um cara que tá se destacando. É um jogador que vem para ser o meio termo, querendo ou não, ele tem 26, 27 anos, o Cedric já tá lá para cima, mais para os 33, 34, e o Mike não tem nem 20 anos. Então é um jogador meio termo ali para ser usado. Eu acho que o São Paulo agora com a lateral direita fica tranquilo, mas ele perdeu a oportunidade. O Rafael Tolói, sinceramente, ele jogou na Itália, então ele sabe como é que é. O cara ficar quase 10 anos na Itália, na Atalanta, sendo um dos principais jogadores desse clube, eu acho que ele deveria falar um pouco mais como ele vai ser utilizado. Entendo que ele também quer enaltecer a partida daqueles que estavam atuando, ainda mais por causa de desgaste, lesão, essas coisas, mas ele poderia ter falado também dos nossos reforços, para os caras também não se sentir desprestigiado. Ele não quer desprestigiar quem tá, mas também quem chega, ele também tem que falar alguma coisa, né? Boa noite, Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Me desculpa não fazer uma pergunta sobre quem jogou, mas fazer uma pergunta sobre quem não jogou, que é o Lucas. Eu só te peço para explicar se você pretendia contar com esse jogador para a partida de hoje, ou se de fato já era programado, ou quando que você recebeu a informação de que ele não poderia jogar. A gente está seguindo uma cronologia precisa para poder contar com ele a 100%. Ele jogou, teve uma sequência importante. Acho que ele não está ao tope. E precisamos continuar assim, com muita paciência. Todos queremos ver o grande Lucas, 100%. E ele também, mas precisamos ter paciência. A quarta pergunta, querendo ou não, foi ele falando sobre o Lucas de novo. Eu achei importante o jornalista ele insistir na pergunta. Sinceramente, ele tinha que responder mesmo. Mas ele fala que é parte de um cronograma, só que é aquilo que eu falei antes. Qual o cronograma? Porque o Lucas não pode voltar 2 partidas, depois não voltar mais e... não, o Lucas 100%. Então por que não tá deixando ele fora? Deixa ele fora, porque se o cronograma ele tá 100%, que ele fique 100% na Libertadores. Igual quando o Oscar vai voltar, a gente vai ter o Rafael Tolói, vai ter o Arboleda. Prepare esses caras, essas peças para Libertadores, que é a nossa principal obsessão da temporada. Pode falar o que for do brasileiro. O brasileiro a gente não vai ser campeão. Então o brasileiro ali é conseguir um G6, um G4, que pela campanha do Crespo, uma campanha de campeão, acredito não seja difícil, mas a nossa principal obsessão é Libertadores. Então deixe esses caras descansar, conte 100% com esses caras apenas na Libertadores. Porque senão vai ficar essa cobrança chata, tanto dele, quanto do repórter, quanto da torcida, quanto do próprio Lucas, que também não deve estar feliz de ficar sendo desfalque toda hora, porque ele deve estar sendo cobrado por alguns torcedores, né? Hernan, boa noite. Ainda sobre a dinâmica dos seus jogadores de meio campo, você é de uma época do futebol, como atacante, que falava muito de um jogador... quando eu jogava. De um camisa 10, que armava o time. Hoje a gente fala do futebol moderno com relação ao jogador de meio campo, que ele faz tudo, né? Na teoria você tem 3 volantes, mas os 3 toda hora chegando, finalizando. Eu queria que você falasse um pouco dessa dinâmica. E se você foi jogador do Ancelotti, você foi, de alguma forma, trabalhou com o Ancelotti no início da sua carreira como treinador. Se vocês chegaram a conversar a respeito desde que ele assumiu a seleção. Não, ele quando assumiu a seleção,
eu cheguei aqui, realmente eu peguei o avião e fui a ver a sua estreia no estádio do Corinthians no Paraguai. Mas não tive a oportunidade de saludar a ele, mas fui para abraçar a ele porque é uma pessoa muito importante para mim. Foi meu primeiro treinador no Parma quando eu tinha 21 anos. Depois foi treinador no Milan. Então, ele sabe que eu estou aqui e eu sei que ele está aqui. Então, antes ou depois vamos encontrar. Essa outra pergunta pra mim, sinceramente, ele quis perguntar do meio campo, mas também englobou o Ancelotti, que não tem nada a ver. O meio campo de São Paulo tem a ver, pelo menos se ele fizesse uma ligação com o Marcos Antônio, mas nem isso ele fez questão de fazer. Quis perguntar como que o Crespo se sente com o Ancelotti no Brasil, se ele já se encontrou com o Ancelotti. Cara, mas você tá na coletiva pós-jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O que teve o Ancelotti? Ainda o Crespo ainda é educado de responder, ele foi o primeiro treinador do Parma, depois foi do Milan, é o pai dele do futebol, mas, cara, sinceramente, o cara tá lá, ele tem a oportunidade de estar lá. Quantos jornalistas independentes ou que estão estudando gostariam de estar no lugar do repórter, pro repórter fazer uma mera pergunta dessa? O que ele acha do Ancelotti, se ele já encontrou o Ancelotti? Cara, é São Paulo, você tem que focar no São Paulo, você cobre o São Paulo, você tem que pegar tudo, não é possível que a partida inteira o cara desmembrou o Ancelotti do nada e achou válido uma pergunta dessa. Ele queima uma pergunta à toa, sendo que um jornalista um estudante de jornalismo poderia fazer uma pergunta bem melhor, só que não se tem oportunidade. Não, boa noite. São Paulo tem melhor aproveitamento de pontos desde que o campeonato voltou após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes e coincide com o início do seu trabalho pela segunda passagem. O que você acha que foi o fator principal para a equipe ter um crescimento tão grande no Brasileirão? Uma lástima, tinha que chegar antes. Não, é um momento bom, um momento legal, onde, como eu falei antes, está tudo certo, tem muito comprometimento da parte dos atletas, tem um grupo unido com muita fome de vitórias. É um momento difícil, delicado, e agora é um momento bom. Mas temos que continuar por este caminho, pé no chão, tentar de continuar neste jeito, respeitando as formas que o time pretende jogar. E acho que vamos ter muitas possibilidades e coisas boas vão suceder. Bom, essa última pergunta foi a pergunta, querendo ou não, que virou capa em um monte de páginas oficiais, páginas independentes, que o Crespo disse que deveria ter assumido antes. Na minha concepção, o São Paulo foi atrás do Crespo antes do Zubeldia, o Crespo não quis assumir. Então, ele poderia assumir antes, mas ele também não quis. Zubeldia muito bem na Libertadores, ruim no Campeonato Paulista. A gente tem aquele pênalti inexistente em cima do Vitor Roque. A gente também tem ele ruim no Brasileirão, isso é bem verdade. O São Paulo não conseguiu jogar o Brasileirão com o Zubeldia, mas a Libertadores uma campanha quase impecável do Zubeldia. Ele fez aquilo que lhe cabia e saiu do clube. Aí o Crespo, sinceramente, foi bem sereno, falou, não, tá tranquilo, foi um momento ruim e agora só deveria assumir antes, mas é o que eu falei. São Paulo buscou ele antes do Zubeldia, ele poderia ter assumido e não quis assumir. Mas o Crespo chega, coloca o pé no chão e fala, não, coisas boas podem vir, até porque nada tá ganho. O brasileiro a gente não vai ganhar, isso é um fato. São 6 times na nossa frente, sendo que alguns ainda tem jogos para fazer atrasados da parada do Mundial. São Paulo não tem jogo atrasado, então não tem de onde tirar ponto. Só se ganhasse jogos diretos, mas acho que é muito complicado você contar com jogos que eles vão fazer ainda entre eles ou entre times do Z4 que possam dificultar para contar com uma campanha de Brasileirão a ponto de a gente ser campeão. Sair do 7º lugar para ser campeão é algo extraordinário. Não vejo São Paulo fazendo isso. Eu vejo São Paulo dedicado à Libertadores, que sim, a gente tem a possibilidade de ganhar, visto que a gente está muito bem na Libertadores, a gente está muito bem desde o começo dela. Então é uma questão, vai voltar Oscar, vai voltar Lucas, vai voltar Arboleda, quem sabe um Caleri volte numa semifinal, quarto de final é bastante difícil acontecer alguma coisa. Mas a gente tem Ferreirinha indo bem, Bobadilha indo bem, Marcos Antônio indo bem, Rodriguinho jogando bem. Então a gente tem subterfúgios ali que a gente pode usar na Libertadores para tentar conquistar ela. Mata-mata é muito mais fácil. Se a gente não tivesse sido roubado contra o Atlético Paranaense, talvez a gente estaria ainda na Copa do Brasil. Mas também parte da incompetência do clube, dos jogadores também de não ter classificado antes e ter só justificando esse roubo para ser eliminado. Não, a incompetência do São Paulo foi na primeira partida contra o Atlético Paranaense, que fez o resultado muito magro e deixou para ir para lá ter a sorte, e aí acabou sendo roubado. A sorte não foi com o São Paulo. Mas achei o Crespo bem tranquilo nessa resposta.
Pessoal, esse foi o Visão de Ouro de hoje, estreia de um novo quadro, exclusivo do YouTube, igual o Resenha Tricolor. É um vídeo mais longo, então eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente aqui o que você achou, o que eu deveria trazer, o que eu deveria mudar. Mas é isso, valeu, falou e um abraço.